E aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Soares. Eu sou o Tadeu Lemos e esse aqui é o Trocando Ideia. Então galera, a gente vai falar hoje sobre o aumento das passagens aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu no último sábado. A passagem foi de R$ 3,00 para R$ 3,40. Até o Ministério Público recorreu desse aumento, porque ele considerou irregular, né? Porque a inflação aumentou 6%, enquanto a passagem aumentou 13%. Então, se o salário não está aumentando, a gente paga cada vez mais impostos. E, em compensação, as empresas de ônibus não pagam imposto também, né? Eles pagam 0,01% de imposto, né, cara? Exatamente. É mais um aumento abusivo. Na verdade, eu acredito que todo aumento, ele é abusivo. Com certeza. E o que a gente defende, a galera que está indo para a rua, que está se manifestando, é que a gente, na verdade, reduza as tarifas, né? E a gente tem tudo para poder reduzir a passagem de ônibus, e o objetivo é chegar no que a gente chama da tarifa zero. Acho legal a gente hoje aqui conversar e explicar um pouquinho sobre qual é o modelo de transporte que a gente defende, que a gente quer para a nossa cidade, e como é que funciona a coisa da tarifa zero, e o que a gente tem que fazer para continuar lutando aí para baixar essa passagem. Tem muita gente que fala que é contra a tarifa zero porque é subsídio, não sei o que lá, como em Maricá também é. Só que se a gente parar para pensar, como eles não pagam imposto, praticamente não pagam imposto, eles recebem auxílio, eles recebem 50 milhões por ano, se não me engano, a Fretransport, né? Recebe 50 milhões por ano da prefeitura, desviado. Esse dinheiro é desviado, assim, né? Esse dinheiro que serviria para educação, para outras coisas, vai para isso, e os caras têm um lucro absurdo. Então, o que é ser subsidiado, assim, pensando por essa ótica? Os caras já lucram, recebem grana da gente, do governo, né? A gente está pagando isso, então... Na verdade, ninguém sabe direito quanto que lucra uma empresa de ônibus. Mas o custo, depois de adquirido o ônibus, depois que você monta a empresa, o custo para você manter uma empresa de ônibus, ele é bastante reduzido. E, além de não saber quanto que você ganha, né? Porque quando você paga a passagem, você não recebe um recibo lá. É o único serviço que você não tem um recibo. Então, ninguém sabe quanto que ganha uma empresa de ônibus. Mas, mesmo com isso, ainda tem todo um dinheiro que entra com propaganda, com aqueles busdoor, propaganda naquela televisãozinha interna. E a gente tem uma passagem a R$ 3,40 agora, um aumento de 40 centavos, que pesa muito no bolso, né, de quem anda de ônibus todo dia. E a gente tem um modelo de transporte que faz com que quem mais usa o transporte acaba sendo o mais prejudicado. E quem é que mais usa o transporte público hoje? Exatamente quem tem menos condição para arcar com esses custos. Eu acho que seria muito mais interessante a gente poder dividir todo esse custo do transporte com todo mundo. E se você pensar que não precisa ter uma empresa administrando, uma empresa privada, ou seja, você não precisa ter a perspectiva de lucro, quem é que disse que transporte tem que dar lucro? Educação não precisa dar lucro. É direito básico, né? Saúde não precisa dar lucro, transporte não precisa dar lucro. Se tirar o lucro, então significa que fica mais barato para a população. Se você dividisse o valor da passagem por todo mundo, seria talvez um imposto muito mais barato. Com certeza. Que nem funciona com o recolhimento de lixo. Você não paga R$1, R$2 para a Conlurb toda vez que ela vai lá retirar o seu lixo. Você não precisa pagar a tarifa. Quem foi que disse que precisa ter a catraca? A gente defende aí uma vida sem catraca. Isso é muito bom, uma perspectiva muito boa, né, cara? Que realmente a gente está pagando um valor. Quem paga é realmente os mais ferrados, né? A galera mais ferrada, a população que precisa. E tá pesado mesmo, cara, assim. Tá pesado de verdade, porque eu, por exemplo, moro na Zona Oeste. Quase R$1 por dia que você tá perdendo por conta desse aumento, esse novo aumento. E 40 centavos você vai e volta, já é 80 centavos. Ninguém pega só 2 conduções por dia. Então você tá perdendo aí quase R$1 por dia. E o problema é que quando você aumenta a passagem, a pessoa que trabalha todo dia e vai com o transporte público, você não escolhe não ir ao trabalho. Você não tem uma outra opção do que senão gastar esses 40 centavos a mais. Não tem jeito. E o que acontece? Quando você aumenta a passagem, todo mundo acaba pagando por isso. Não só a pessoa que está lá entrando no ônibus. Primeiro porque ela vai consumir menos. Porque você tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então você se alimenta menos, você deixa de ir no cinema, deixa de comprar alguma coisa para você. Então abaixa o consumo no geral na sociedade. Né? E você aumenta o custo de produção. Quando você aumenta o custo de produção, isso é repassado para o produto. Claro. Então a gente acaba pagando a passagem várias vezes. Assim quando entra no ônibus. Exatamente. Quando entra no ônibus e quando você vai comprar alguma coisa e ela está inflacionada. O único mês, em 2013, importante lembrar as manifestações de 2013, claro. O único mês que a inflação não subiu no Brasil
foi junho e julho também, se eu não me engano. Esses 2 meses. Junho e julho não subiu a inflação. Por quê? Porque a passagem não aumentou, porque ela parou. Exatamente. Não, e o fato, você voltou para a inflação, o fato da inflação ter crescido metade do que o aumento da passagem, isso de 2009 para cá, né? Porque se você puxar um histórico de aumentos da passagem desde antes de ser privatizada, antes quando era estatizada, enfim, com certeza foi absurdo. Eu lembro que eu pegava ônibus a 60 centavos, 80, eu peguei isso, 60 centavos, 80 centavos, 1,20, e do nada, bum, 3,40 é muita grana. Sim, a passagem dobrou nos últimos 10 anos, mais que dobrou, é um absurdo. É muito caro isso para um serviço que é muito ruim. Não tem ar-condicionado em todos os ônibus não levam para o lugar que você quer, da meia-noite você não consegue pegar um ônibus, e aí você acaba correndo risco, ficando na rua. Esse BRT agora que a galera lançou aí, né, o BRT, tiraram uma porrada de ônibus de circulação, onde eu moro não passa ônibus, assim, você paga R$3,40, mas eu tenho que andar muito para pegar um ônibus. E desde que foi criado o BRT, vê quantos acidentes tiveram, e acidentes fatais. É um absurdo porque você poderia fazer o BRT, mas com um trem, com um VLT, um veículo leve sobre trilhos. Não poluente, exatamente. Não tiraria... E por que essa opção? Por que é essa opção de aumentar a passagem todo ano? Por que essa opção de você fazer por ônibus e não por trem? Porque as campanhas são todas financiadas por eles, né? Exatamente. Obviamente esse dinheiro, essa bondade, né? Esse interesse da prefeitura, até do Estado também, de ajudar, né? Dar o abono do imposto é absurdo. Você paga imposto pra caralho, todo microempresário, pequeno empresário, paga imposto. Por que um cara que é milionário, multimilionário, ele não paga imposto? Claro. Isso não existe, cara. É isso. Aumenta isso é repassado. Tudo isso, sim. São decisões políticas. Obviamente. O aumento da passagem, você escolher aonde que uma linha de ônibus vai passar, tudo isso é decisão política. Só que quem está tomando essas decisões políticas hoje? As empresas. E não deveriam. Porque o objetivo delas é o lucro. O objetivo delas não é prestar um serviço de qualidade para a gente. Então a gente tem que defender um modelo onde tenha transporte público, seja uma empresa pública, mas que também tenha controle dos usuários, controle dos trabalhadores. Não adianta também ter uma empresa pública cobrando tarifa ou então não funcionando. Uhum. A gente quer um transporte público gratuito, de qualidade, e que nós possamos escolher de fato para onde que o ônibus vai, qual é o trajeto, quando você deixa de pensar na lógica do lucro, tudo fica mais tranquilo, né? Assim, tudo fica mais humano, eu acho, né? Assim, a mercadoria, o fato do transporte ser uma mercadoria, quando a gente implanta só o lucro, acontece isso. Sempre que eu pego um ônibus, por exemplo, na sexta-feira, 11 horas da noite, 10 horas da noite, está lotada a parada. O ônibus está lotado, os caras fazem de propósito, eles sabem que a circulação de gente é menor e tal, então eles reduzem os números de ônibus e, enche aquela parada, lota, parece uma lata de sardinha. Às 11 horas da noite de uma sexta-feira, não tem necessidade, cara. Não tem necessidade, é um lucro, assim, não precisa tanto. Os caras conseguem lucrar, conseguem fazer tudo isso, conseguiriam se fosse a intenção deles, mas a gente é gado para eles, né? A gente é lixo para eles. Então. E você fazer a tarifa zero é muito possível. Você consegue, assim, simplificando com 2 modelos. Você conseguiria, inclusive, ainda tendo as empresas privadas, você não deixaria elas explorarem a passagem. Porque o que acontece hoje é a empresa ganha o direito de explorar a passagem. Ninguém controla quanto que ela ganha com isso. Isso é um absurdo, isso tem que mudar. Mas você pagaria o quanto que o ônibus roda. Você pagaria pela quilometragem e não pela passagem, e não daria o direito a ela explorar a passagem. É diferente, você paga quanto que o ônibus roda. Você paga o serviço. Você não permite que ele cobre a passagem. Entendeu? Aí você estipula qual é o lucro que a empresa vai ter. Entendi. Tem esse modelo. Eu ainda prefiro um outro modelo, que é o quê? Você cria uma empresa pública de transporte e você consegue administrar dessa maneira, através de uma empresa pública, um transporte que é gratuito. E a gente arca com isso dividindo esse custo entre todo mundo. Exatamente. Inclusive quem não usa ônibus. Porque é importante também quem não usa o ônibus contribuir com o transporte público. Por que tem tanto trânsito na cidade? Porque é muito carro. Às vezes carro com uma pessoa só. Se tivesse transporte público de qualidade, teria menos trânsito. Quando a gente fala transporte público, não é só ônibus, né? A gente está falando da passagem de ônibus, vai aumentar o trem, vai aumentar as barcas. O metrô provavelmente terá reajuste. Já aumentou, acabou de aumentar também. Também vai aumentar de novo. Já teve um aumento.
Agora, quando a gente fala transporte público, tem que pensar em todos aumentou também. Sim, tem que pensar em todos os modais. A gente tem que pensar transporte público como um todo e pensar o transporte público como uma coisa necessária para a gente garantir o direito à cidade, para você poder chegar em qualquer local. Por isso tarifa zero, por isso você pensar esse transporte por módulos que sejam todos compartilhados, seja uma coisa ligada à outra. O que a gente tem hoje? O metrô que é pequeno, que quase não tem integração. Exatamente. Você, das barcas, você poderia fazer um A barca trajeto... seria muito simples, inclusive. Você poderia pegar a barca do Cocotá, do Cacuia, por exemplo, até o Niterói. Você não pode fazer isso. E quase não tem barca da Ilha do Governador para Praça 15. Para Praça 15. E você poderia, das barcas, levar para vários lugares. A própria BRT, vamos dizer, o BRT já existe. Pô, o mínimo do BRT que foi para a Ilha do Governador seria chegar nas barcas, cara. Né? Já que está fazendo um novo transporte, que integre esses transportes, não. Ele para ali no aeroporto, para ali no fundão. Qual é a lógica? E a barca fica lá, inutilizada, lá, não tem integração com nada. A gente já teve uma época onde você tinha um transporte até sobre trilhos muito maior. Então, você poderia estar fazendo um transporte até com trem, com VLT, bem mais amplo que esse atual. Sim. E você, na verdade, só usa o VLT hoje para fazer aquele trajeto ali na Rio Branco, que está tendo a obra agora, atrapalhando mais ainda o trânsito, mas é só aquele trajeto. E que se for parar para ver, assim, o projeto é um projeto que é caro a passagem, é menos transporte, mais para fazer dali aquela área uma área turística para as pessoas visitarem. Então a gente poderia... Nossa cidade é isso, né? Cidade de comércio, né? A gente poderia ter transporte para todo mundo, com VLT, com metrô, muito mais amplo, mas não, a gente prefere esse modelo do ônibus, a gente prefere esse modelo da máfia da FETransport. Obviamente, né? A gente não prefere, né? Quem prefere é o prefeito, é a FETransport, que acaba lucrando, vendendo tudo. E outro ponto também, né? Aí a gente já entra no âmbito federal também, é porque a venda de carro dá muita grana, então não tem interesse federal, estadual, nem municipal de você investir no transporte público de qualidade, até porque, se eu não me engano, é a quarta maior... tá em quarto lugar do PIB brasileiro, algo assim. Os trens que a gente... A venda de carro, né? Então... Sim. Os trens que a gente usa é tudo da China. A gente poderia ter, dentro da nossa indústria, né, a produção de ônibus, de trem, muito mais se você pensasse por essa ótica, onde o transporte é público, né, para garantir o direito à cidade. E só que, como você falou muito bem, quem está definindo hoje a política não é a população, é o empresário, é o político corrupto, e essa relação espúria entre os dois. A solução que a gente encontra para isso, né, ir para a rua. Ir para a rua. E protestar. E as pessoas falam muito, né? Acho engraçado também, vamos falar um pouco das manifestações. Assim. Eu acho engraçado que as pessoas... Tem muita gente, assim, que eu vejo falando, eu não vou pra rua de novo porque votaram na mesma pessoa, eu não vou manifestar porque não muda nada, cara. E mudou coisa pra caraca, cara. Mudou muita coisa, assim, muita gente se juntou à luta, assim, que eu vejo. Muita gente que não era politizada, hoje em dia tá politizada, tá mais envolvida, participando de coisas pequenas, sua própria comunidade, ou coisas maiores, estudando. Tem milhões de formas, isso refletiu de forma positiva em milhões de formas. A própria eleição presidencial ali, que você viu o Dilma e o Aécio ali brigando ali, 50%, também foi uma vontade de mudança também, que eu acho legítimo qualquer tipo de você querer, né, a mudança. É claro que ainda falta muito da gente se estruturar e tal, mas eu acho que essas manifestações, primeiro que a luta é a única coisa que muda realmente, né, através da luta, através da gente se apropriar de novo do governo, se apropriar de todos esses espaços, mas, enfim. Acho que só a luta é que vai mudar a nossa vida. E eu acho que a maior lição que a gente tirou de junho de 2013 foi que a rua é um espaço para se fazer política, para se fazer transformação. A gente reduziu os 20 centavos, mas depois aumentou. E aí você vai falar, mas então a gente não teve vitória. Teve sim, acho que foi uma vitória até muito subjetiva. Na cabeça das pessoas, é uma galera da nossa idade que nunca tinha feito uma luta política na rua, nunca tinha visto grandes manifestações, nunca tinha visto uma grande mobilização, grande transformação social. E passou a perceber que isso é possível. Então essa vitória, exatamente, essa coisa de fazer as pessoas acreditarem, foi a maior vitória. A gente não pode perder isso, a gente não pode achar que agora não adianta. Não foi isso, a gente viu que as coisas mudam. Mas os interesses são muito fortes. É uma máquina muito grande, né?
os interesses são muito fortes e estão muito bem estruturados. Então, logo, a gente não pode abrir mão da rua, tem que ir para a rua, tem que se manifestar, mas tem que também entender que essa batalha é cotidiana. Tem que fortalecer a nossa organização, tem que fortalecer os grêmios estudantis, os diretórios centrais dos estudantes, os centros acadêmicos, os sindicatos, as associações de moradores e todos os coletivos que estão surgindo. Claro, coletivos, que não são poucos. Pessoas que querem se organizar coletivamente. É muito melhor você se organizar num coletivo do que sozinho achando que você vai mudar alguma coisa. Então, assim, se você conseguir estruturar melhor isso, a gente tem que se organizar, tem que ter mais unidade no nosso movimento. A gente precisa ter mais unidade, ter mais foco nas bandeiras, unificar o máximo de bandeiras que for possível, entendendo que a gente tem diferença. Claro, acabar com essa picuinha. A gente tem que ter unidade, Vitor, para poder ir para a rua com as nossas pautas, e essa pauta do transporte público gratuito, ela é muito importante, porque faz diferença na vida das pessoas, faz a vida das pessoas ficar muito melhor. A qualidade de vida, né, tudo. E assim, o simbolismo é muito grande, como você falou, o simbolismo dessa luta, de vencer. Eu acho que é por isso que a gente tá... É por isso que tanta gente vai pra rua nesse momento do aumento da passagem. Eu acho que é o simbolismo que representou a galera realmente poder lutar, ver que é efetivo. Claro que, como você falou, não vai mudar de uma hora para outra, mas o interesse das pessoas... cara, eu tava numa manifestação aqui, assim, para fechar. A gente tava numa manifestação foi a primeira manifestação, na segunda-feira agora. A gente passando na Uruguaiana e um camelô, assim, pô, o cara apanha de guarda municipal, tem as mercadorias apreendidas, o cara tá só trabalhando, sabe? Mas ele sofre realmente a opressão do Estado, que é diariamente que a galera vai numa manifestação lá e sofre. Assim como a favela, os caras também sofrem. Então ele se identifica, ele sabe do que a gente tá falando, ele sabe pelo que a gente tá lutando. E, porra, o cara ali, o camelô, assim, falando, é isso aí mesmo, fora pezão, não sei o que lá, e tal, tem que abaixar, não sei o que lá, e tal. Porra, isso é do caralho, cara, porque quando que você pensava, né, que você ia se manifestar ali e você ter uma adesão tão grande da população mais humilde, da base mesmo? Isso é do caralho, cara, isso mostra que é efetivo, que tá sendo efetivo, né? A gente só vai conseguir modificar isso se a gente for pra rua e acreditar que, de fato, nada é impossível de mudar. A gente tem que ir para cima, tem que lutar, e para isso a gente precisa da galera se mobilizando. É isso aí. Então, galera, é basicamente isso. A gente bateu um papo aqui meio que emergencial, porque as manifestações vieram, a gente ia falar até sobre outro tema e acabou tendo que falar disso, né? Acho que muito importante, é o momento que a gente tem que chamar a galera pra rua, tem que ir pra rua também. Eu fui em todas, o Tadeu também foi, a gente se encontrou lá. Bastante manifestação, né? Muitas, né? E, pô, e tá muito maneiro, assim. É muito maneiro você ir, você ver a galera lutando, você ver a galera conversando, você ver a adesão da base, a adesão da massa. Porra, é do caralho. Eu acho que vamos pra rua, vamos lutar, e é isso aí, galera. Né? Isso aí, gente. Vem pra rua, vamos lutar. Esse eu acho que tem que ser o nosso objetivo maior. É isso aí. Então, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha aí nas suas redes sociais, dá um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal. E é isso aí, galera. Até a próxima. E se tiver alguma sugestão para tema, ou quiser participar, quiser indicar alguém para participar, manda para esse e-mail aqui. E é isso. Valeu, galera. Até mais.